Boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo capítulo PMI-MG, hoje com o tema o catalisador de eficiência e eficácia na agilidade, gerenciamento de risco, com Hugo Lourenço. Passamos agora a palavra para o Boa Palestra, Hugo. Olá pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Quero agradecer primeiramente ao capítulo de Minas Gerais aí pela oportunidade e pelo incentivo, né, a todo esse trabalho aí no mundo de projetos, né, incentivando aí as práticas, ajudando a disseminar e tal, e dando esse espaço que eu considero essencial, né, em relação à agilidade, principalmente em relação ao espaço para a gestão de riscos, né, que é o grande tema para a gente estar falando hoje aí. Eu vou compartilhar a minha tela e iniciar então o trabalho. Algo aí que a gente está preparando já há bastante tempo para isso, e espero que o conteúdo, né, seja de muita relevância e muito importante, né, que realmente vocês consigam aproveitar. Eu vou dar uma dica ali. Vou dar uma dica ali para que tudo, para que vocês já comecem a praticar alguma coisa de imediato. No início, meu nome é Hugo Lourenço, né, possuo as certificações PMP, ACP, PBA, RMP do PMI, formação PMO Masterclass, a certificação de coach ágil e agilidade em escala através do SAFe, e algumas questões. Então, tudo isso, gente, importante que eu quero compartilhar em relação a isso é que as certificações, tudo tem base para esse conteúdo, para esse trabalho. Tudo está embasado em cima das práticas que a gente tem. E a ideia aqui é convidar você para praticar, né, convidar as pessoas para praticar a gestão de riscos, independente se é na vibe ágil ou não. Falar um pouco, fazer um alinhamento rápido, falar sobre a importância do gerenciamento de riscos, da agilidade com risco, como que a gente consegue trabalhar com isso, né, de uma certa maneira. Não é a única maneira, né, mas vou apresentar uma visão. E principalmente o objetivo, a ideia é compartilhar informações, troca de ideias para a gente motivar e disseminar o gerenciamento de riscos dentro, né, do nosso contexto. A gente sabe que todo mundo fala de risco, mas, né, às vezes a gente não pratica, o mercado não pratica da forma que deveria. O convite que eu peço para todo mundo é para, open mind mesmo, abra a cabeça. Então, assim, deixe para fora, né, toda e qualquer paradigma, restrição que tenha, seja com a agilidade, seja com risco, seja com outro ponto. O que eu quero convidar vocês receba o conteúdo, receba a ideia, e aí depois, né, mastiga isso para ver como que isso pode fazer parte do seu mundo, se fica aderente ou não, e aí a gente pode trocar figurinhas futuramente sobre o caso. Falando sobre gestão de riscos, né, eu quero compartilhar alguns exemplos sobre necessidade, né, de atuar com a gestão de risco. Então, veja essa imagem aqui. Olha o perigo aqui, né? Como é que o cara está trabalhando? Ele está serrando uma árvore, mas apoiada no próprio tronco que vai cair. Ou seja, isso aqui, né, vai dar ruim, né? Não vai dar certo uma coisa aqui. Outra coisa, veja só esse tipo de construção, né? Que riscos que a gente pode ter num ambiente desse, num contexto desse, né? O tipo de construção, local, etc. Talvez os materiais, técnicas envolvidas, né? Que vamos considerar que tem gente morando nesse cômodo aqui. Olha o risco, né, que a gente tem de fazer essa gambiarrinha aqui. E, aqui tem que tem que acreditar muito nos camaradas, né? Mexendo no ar-condicionado com os caras apoiados aqui na escada, né? Então, olha o quanto de risco que a gente tem, né, nesse contexto. Trazendo aí para alguns casos interessantes, aqui que são vídeos, né, da internet, coisas mostrando, né, necessidade para a gente atuar com esses riscos. Então aqui é uma rodovia, né, então tá vindo um caminhão, ele perde já o controle sem freio, e justamente a gente tem essa área de escape aqui na rodovia, que é justamente uma área de fuga, que é para esse tipo de
situação quando acontece, né, numa descida, conseguir minimizar os impactos, evitar uma grande tragédia, um grande problema. Esse vídeo não tem som mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Então a gente mostra aí, né, uma importância aí de atuar com a gestão de riscos, né? Um outro caso, veja só, interessante esse vídeo aqui. Ele tem um som aqui, ó, descarregando o caminhão. Trabalho simples, tranquilo. Então veja que interessante. O caminhão estava simplesmente, né, o basculante estava simplesmente descarregando, e aí a parte de cima dele relou nos fios, nos cabos ali, e deu toda aquela questão ali. Então olha o perigo que gera numa atividade em teoria, uma atividade de teoria simples, né? Vamos ver o outro contexto. Veja só, um caminhão subindo, né, fazendo um transporte, subindo. Observe que aqui ele já perdeu o controle, já tem uma roda para cima, né? Tem um trator aqui, já tá para cima, então ele já tá tipo a deriva, meu, já tá sem controle. Então, aqui está, né, são alguns exemplos que mostram que coisas, em teoria, simples, triviais, olha o risco que pode dar, o problema que pode dar, né, se a gente não atua adequadamente com riscos. Agora, veja só esse ponto, tá? É uma cena forte, né, mas veja como, de novo, uma atividade simples pode atuar com a vida da pessoa, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas veja só o perigo. Então ele vai serrar um galho ali. Gente, olha o absurdo disso, né? Um simples corte de galho, né? O impacto que teve. E aí a gente viu, não tinha equipamento de segurança, nada direito, né? Então, aí que vem as bases, né? Usar algum tipo de cálculo, física, alguma coisa para saber que a trajetória poderia ser daquele jeito. Então, tudo isso precisa ser pensado. Agora, isso aqui é interessante. Imagina uma estratégia de negócio, marketing, a empresa investe todo o marketing, publicidade, né? Então, tá numa promoção aqui. Então aquele negócio, né? De certo fizeram maior marketing, publicidade ali, um Black Friday, sei lá, maior festa para abrir, a loja quando abre não tem ninguém ali. Né? Então, ou seja, premissas não validadas, né? Várias coisas aí, né? Efetividade da comunicação, várias coisas que pode estar envolvida ali. Esse aqui é um outro exemplo. Então, olha o trabalho que a pessoa está tendo, né? Planejamento, para fazer todo o esquema ali de dominó, né? Milhares de peças ali, meses fazendo isso, e na hora que ele vai gravar, né, na hora que ele vai dar o play ali, ou seja, o cara ficou meses planejando, executando aquilo, na hora de botar para rodar e vai gravar, sei lá, para bater colocar no Guinness e tal, acaba a energia elétrica. Então, veja só, né, uma questão de gestão de riscos aí. Esse aqui, essa história do helicóptero é o seguinte, né? Por muito tempo eu dei o curso de gestão de riscos oficial da RMC, e lá tinha uma história lá, né, que vinha
tava um projeto, né, num país tropical, como que tem muita chuva, é aquele negócio, né, chuva atrasa a obra, né, e aí uma das respostas de risco que tinha lá para um determinado risco, situação, chama helicóptero para o helicóptero dissipar a água tal, para evitar alagamento, esse tipo de coisa, para evitar atraso da obra e as pessoas conseguirem continuar o trabalho, né? E aí sempre pensei assim, difícil um exemplo desse, né? É só acadêmico mesmo. Até que eu achei esse exemplo aqui, que é numa universidade nos Estados Unidos, ia ter um jogo lá, né, de futebol soccer mesmo, e aí para não cancelar após a chuva, eles fizeram o quê? Justamente chamaram o helicóptero. Então, ou seja, o helicóptero foi a resposta a risco para ajudar o quê? A tirar a água, a deixar a grama mais seca para o evento. Então, né, ou seja, é uma resposta válida, né, claro, tem questão ali do custo-benefício e tal, e beleza, né, e esses exemplos, gente, só para mostrar o seguinte, não dá para a gente deixar riscos de lado, porque, vocês viram, coisa simples pode levar, né, a um perigo de vida muito grande, né, então a gente tem que valorizar cada vez mais. E os exemplos são vários, né, em termos de questões políticos, culturais, benefícios, comunicação, prazos, expectativas, qualidade, né, entre outros assuntos aí. Então, eu começo justamente falando sobre essa questão de necessidade, porque a gente vive num ambiente, né, volátil, ambíguo, né, o ambiente VUCA que a gente fala, a gente precisa atuar sempre com a gestão de risco nesse ambiente que a gente trabalha. E trazendo aqui para o contexto desse assunto nosso, desse webinar nosso, né, eu compartilho essa ideia de catalisador, né, gestão de risco como catalisador, porque justamente a palavra catalisador, ela é essa visão de estimulante, né, dinamismo, incentivar, acelerar. Então o gerenciamento de risco bem feito de forma profissional, ele vai ajudar a acelerar, né, os benefícios, né, ele aumentar a probabilidade de sucesso aí das oportunidades, dos nossos resultados, né, e essa é a ideia. Então, trazendo gestão de risco junto com agilidade, então a ideia da gestão de risco é impulsionar mais o valor da agilidade, porque não adianta nada a gente vir na vibe ágil, que ela tem vários benefícios, né, que a gente busca ter vários resultados positivos com a agilidade, mas se não atuar com a gestão de risco. Então, a não atuação com a gestão de riscos faz a agilidade perder valor, né, ou ela não dá o valor que ela se propõe. Então, antes de começar a falar aí de mais coisas, né, um resumão, falar sobre incerteza, né, um resumão geral. Então, incerteza é algo que a gente, né, desconhece, né, é algo que a gente não consegue prever um determinado resultado com precisão, né? Então isso gera uma visão de incerteza, né? E o risco então vai ser essa probabilidade, né? Essa probabilidade de um evento ou condição de ocorrer, né? Ele pode ser positivo ou negativo, né? Ameaça, oportunidade nesse contexto, né? A ideia não é entrar em detalhes sobre isso, né? E seguindo alguns padrões a gente tem uma forma de escrito, né? Causa, risco e efeito. Então é devido a uma causa X pode causar um risco Y impactando, né, um efeito Z. Então, uma boa prática de escrita aí. Fato, né? Fato é algo que já ocorreu, algo existente que já ocorreu, ou que a gente considera como certo. Então, imagine um evento ou condição que ele tem 95% de probabilidade de ocorrer. Dependendo do seu contexto, a gente já considera isso como fato. Então, se é fato, ele já não é risco. Então, se é fato, a gente não pega isso e leva para a gestão de risco, a gente já lidar com esse fato, ou seja, a gente vai atuar direto, exemplo, no plano do projeto. Então, considerando ele como fato, ou sendo fato, a gente já vai atuar com algum impacto no escopo, alguma alteração no cronograma, alguma alteração na qualidade, esse tipo de coisa. Então, fato não entra na gestão de risco. Risco é só o que tem uma certa probabilidade de acontecer, e aí esse certo pode ser configurado. Então, o que eu gosto de trabalhar, por exemplo, é algo em torno de 80%.
algo de 80%, né, geralmente nos contextos, é até 80% é risco, acima de 80% considero como fato, dependendo do contexto, e aí já não leva ele para gestão de risco, já atua como se fosse uma ocorrência certa. E fontes de risco, né? Então, é basicamente uma entidade geradora, né? Então, uma entidade que pode gerar um risco. Né? Então, eu já tive um projeto que, na parte de energia, onde tinha lá na gestão de risco a seguinte coisa, assim, de que a ANEEL era um risco, né, porque ficava gerando resoluções, e essas resoluções poderiam impactar o projeto. Então, assim, não é a ANEEL que é o risco, ela é uma fonte de risco, ela pode ser uma fonte de risco, porque se ela gera uma resolução que isso impacta negativamente o seu projeto, então o risco, na verdade, é a resolução, né, devido a essa resolução, não o risco, né, mas a causa do risco vai ser a resolução, que isso pode impactar o seu projeto de alguma maneira. Então, geralmente órgãos, né, que geram normas, regulamentos, eles são geralmente fontes de riscos. E essa ideia, né, do value driven e risk driven. Então, na agilidade a gente fala, né, para a gente atuar de forma value driven, né, guiado a valor, mas também a gente precisa ter uma vibe que a gente fala que a gente também é risk driven, é guiado a risco também. Então, se a gente não é guiado a valor e nem a risco, a gente vai para o lado esquerdo, que é o lado da tempestade, onde aumenta a probabilidade de fracasso, de ameaças. Se a gente atua forte, adequadamente em value driven e risk driven, a gente tende a conseguir os valores que a gente busca, né, as coisas, aumentar as oportunidades aí. E aí uma quebra de paradigma que quero compartilhar, né, até é muito forte no mercado, uma briguinha, vamos dizer assim, entre questão de previsibilidade e estimativa, né, que é a gente fazer estimativa ou a gente não estimar, né, a gente chama de movimento no estimate. Eu sou da seguinte opinião, para mim não tem essa briga, né, previsibilidade é uma ótima prática, né, a gente trabalha com dados, dá um ótimo resultado, mas para mim também o resultado da previsibilidade para mim é uma estimativa, porque a gente vai acabar tendo lá uma certa previsão, né, um certo grau, né, de assertividade ali, né, que no fundo continua sendo estimado, né, na minha visão. Então, eu sou dessa vibe de que, a gente consegue trabalhar com as duas visões, né, então, e aonde que gestão de risco entra nisso? Para mim, uma coisa que eu acredito muito é o seguinte, tanto para trabalhar com estimativa ou previsibilidade, a gente precisa ter as bases para a estimativa, né? Isso é muito forte, por exemplo, no Gepenbock, né? A gente ter as bases para as estimativas. Então a gente não consegue estimar sem base. E previsibilidade é a mesma coisa. Para a gente ter previsibilidade, a gente precisa ter até as coisas. E quais são essas coisas? Dados, informações, premissas, restrições, pré-requisitos. Então, tudo isso, independente se a gente está trabalhando com estimativa ou previsibilidade, a gente vai precisar dessas bases de estimativas para a gente poder nossa estimativa, né? E sempre vem aquela pergunta, mas por que a gente precisa da base? Simplesmente porque, se a gente não tiver aonde ou como sustentar nossa estimativa ou nossa previsibilidade, então não é nada. Então, as bases para estimativa ou para previsibilidade é o que vai sustentar essa informação. E aí a gente vai, né, na vibe da agilidade, que sempre uma boa prática é essa estimativa ou previsibilidade ser dentro de um range, porque o range ele vai significar a incerteza, ele vai significar uma visão de riscos aí. Então a gente pode definir, né, o resultado de uma estimativa ou previsibilidade desse jeito, assim, estimamos ou temos a previsão de que algo irá variar entre x e y. Então x e y mostra justamente a incerteza que a gente tem no projeto, porque enquanto a gente está executando um projeto ou produto tal, a gente tem as incertezas envolvidas ali. Aí quero dar um exemplo teórico, gente, bem simples, tá? É totalmente teórico isso aqui. Até quem tiver nessa vibe, peço, se convido, né, para praticar essa ideia, esse mindset aí. Fico à disposição para compartilhar, para fazer junto, tá bom? Mas quero pensar o seguinte, né? Usando essa vibe de previsibilidade. Então a previsibilidade ela vai ser o quê? Pegando a taxa de entregas que a gente tem, né, numa amostragem, aqui eu estou pegando como se fosse uma interação de 15 dias, um exemplo, assim, né, já falando até no mundo ágil, no caso aqui de semanas, né,
pegando uma amostragem, então a gente tem ali, né, mais ou menos o tempo que a gente fez a nossa taxa de entrega, né, nas semanas. Então isso aqui é uma amostragem que nos ajuda para fazer previsibilidade de algo. E essa ideia, a figura está repetida de propósito para mostrar o seguinte. Tá vendo que a gente tem muita variabilidade, né? Ou seja, os pontos são muito distantes, né? Não tem uma coisa uniforme, nada, né? Tá muito incerto esse contexto, né? Nessa amostragem. Então a ideia aqui é o seguinte: se a gente tem essa amostragem e a gente não faz nada, provavelmente a gente vai continuar tendo essa variabilidade mais para frente, nessa outra amostragem, a gente vai continuar tendo, né, uma variabilidade muito alta. E se a gente tem uma variabilidade muito alta, fica difícil a gente fazer uma previsão, fica difícil a gente estimar, fica difícil a gente tentar controlar ou entender o contexto. E aí que a gestão de risco pode entrar para ajudar. Então a gente tem o quê? Forças, né, riscos positivos, negativos, que existiram ou existem ou vão existir, né, nesse contexto da amostragem. E com essa visão, qual que é a ideia? Qual que seria um passo a passo para atuar aqui? Então a gente mapear, né, essas entregas, essas taxas, então a gente mapear esse throughput aqui, a gente entender, então a gente pode criar os nossos limites, né, limite de controle, limite de especificação, né, então já até trazendo, né, questões de gestão de qualidade aí, né, no gráfico de controle, né. Então a gente tem nessa linha roxa nosso limite de controle, então onde é o limite de aceitação do time, né. Então imagino que no nível de execução, de qualidade do time, as entregas ideais para o time, que o time está se planejando, que ele busca, ou que ele tenta buscar excelência, é dentro, né, de 8 a 12 aqui. E o limite específico, né, o limite de especificação, que é o que a gente faz acordo com o stakeholder externo e tal, é o vermelhinho. Então, ou seja, o roxinho é um limite, é uma gestão interna do time, um combinado interno. O vermelhinho já é uma negociação aí com o stakeholder externo, esse tipo de coisa. Então a gente pode mapear esses limites, e aí a gente analisa os pontos que ficaram fora. Então, por exemplo, em relação ao limite de controle, quais pontos ficaram fora do limite de controle? Quais pontos ficaram fora ao limite de especificação, os vermelhinhos? E aí, em cima disso, a gente pode fazer uma análise e mapear o quê? Os riscos que esse contexto pode gerar daqui para frente. Então, ou seja, esses pontos fora do controle, seja limite de controle ou limite de especificação, eles podem nos dar visões de riscos, seja risco existente ou novos riscos, para a gente poder fazer uma análise. E essa é a ideia, a gente pensa tanto na ameaça quanto na oportunidade, ou seja, como que isso pode nos ajudar ou prejudicar, né, numa amostragem futura ou no próximo passo. E aí a gente pode ver, fazendo uma análise aí de previsibilidade, né, não vou entrar em detalhes da técnica, mas assim, a gente pode ver que assim, a gente tem 33% de confiança que num próximo ciclo que a gente vai atuar dentro do limite de controle, ou seja, dentro do limite aceitável. Então, ou seja, apenas 33% considerando essa amostragem. Então, é uma maneira que a gente tem. E aí, qual que é a proposição, né, um exemplo de atuar com risco, e até onde é a base do framework que eu vou apresentar para vocês, que é o quê? Atuar com um backlog de riscos. É um backlog específico para fazer a gestão de risco. Então, imagina que a gente tem uma amostragem. Essa amostragem ela vai nos dar, né, um backlog, ela vai nos dar risco, né, de oportunidades e ameaças. A gente prioriza isso conforme está aqui na figura, e aí a gente a gente pode atuar para um novo ciclo, que é o quê? Tendo esse backlog, olhando para frente, a gente tem o quê? Então a gente vai lá, atua com risco, então a gente teve uma nova amostragem. Então veja que a amostragem inicial é diferente dessa nova. Então nessa nova, os pontos já estão mais próximos. Então diminuiu a variabilidade. E essa é a proposição teórica que eu falo, que eu compartilho com vocês, gente. Que a prática da gestão de risco, em um ambiente cheio de variáveis, com muita variabilidade, pode ajudar a gente a diminuir essa variabilidade e ter uma entrega mais uniforme
né, com o tempo. E esse é o desafio, né, para a gente fazer. Então, aplicando a mesma prática, né, do gráfico de controle, então o que a gente tinha antes, né, na primeira amostragem? 5 pontos na faixa ideal e 10 pontos fora da faixa ideal. E agora a gente tem o quê? 9 pontos na faixa ideal e 6 pontos fora da faixa ideal, sendo que a faixa ideal é o roxinho aqui, né? Então, com isso, a gestão de risco acontecendo de tempo em tempo, né, toda semana, executando aquele backlog, a gente fazendo toda a gestão de riscos ali para acontecer conforme precisa. Então a gente aumentou em 60% o nível de confiança de que no próximo ciclo a gente vai atuar nessa faixa de controle. Então essa é a ideia, né, da gestão de risco com essas práticas de agilidade. A gente consegue melhorar o nosso trabalho, o nosso fluxo, a nossa performance em relação ao dia a dia. E aqui só para falar o seguinte, né, que então a gente pode usar o técnico de Monte Carlo, tendo os riscos mapeados, a gente pode jogar isso numa ferramenta para ele plotar para a gente um range de probabilidade de quanto que a gente vai atuar na faixa que a gente deseja, que é o de limite de controle, ou quanto que a gente vai atuar, né, o Monte Carlo com os riscos associados e tendo como entrada dessa amostragem, o quanto que a gente pode entrar ali. Tá? Então, como fazer isso, gente, aí é um outro capítulo, só isso dá um baita de um workshop legal, interessante, mas teoricamente é esse assunto que faço convite para vocês experimentarem essas práticas para chegar lá. Né? E o como fazer isso? Né? E aí apresento aí o framework, então. Né? Então, é uma ideia que é justamente para a gente praticar a gestão de risco numa vibe ágil, independente se o contexto é ágil ou preditivo. Né? Então, eu compartilho, né, que é justamente uma inovação que impulsiona o valor da agilidade através do gerenciamento de riscos. E como que isso foi motivado? Né? Tem N fatores. Vou apresentar aqui bem resumidamente, né, uma visão. Primeiro, assim, como é que nasce, né, como um ciclo de business geral? Ele nasce lá, né, o pessoal de business, o pessoal alta gestão, alta direção, ou o pessoal de produtos está lá pensando num problema, necessidade, oportunidade de negócio, ele pensa em alternativas, então seleciona alternativas, cria um business case, esse business case ele vai justificar, né, essa alternativa escolhida. Essa alternativa ela pode virar projeto, seja projeto ágil, tradicional, pode virar operação, etc. Que isso vai gerar entregas, né? O projeto ou operação vai gerar entregas, e essas entregas vão sendo avaliadas em operação, em produção, etc. E com isso a gente vai saber se o business resolveu o problema através dessa avaliação de resultados. E aí, a todo momento, acontece o que em paralelo? A gestão de risco, o gerenciamento, a parte de análise de negócio, né, monitoramento e controle do negócio, do projeto. Então, aqui é para mostrar o seguinte, que a gestão de riscos, ela precisa acontecer em toda a cadeia, em todo o contexto. É comum o pessoal pensar em gestão de risco só em projeto. Mas assim, não é só em projeto. Lá no business, lá na ideação, a gente já pode pensar com risco lá, a gente já pode atuar com as práticas de riscos. Para selecionar a melhor alternativa, né, a gente já atua com gestão de riscos. Para criar o business case, já faz gestão de... Então, ou seja, a gestão de risco, a gente no todo, em todo o business, não só dentro de projeto, né? E aí uma visão que eu gosto de compartilhar muito, né, que é do Hélio Rodrigo Costa, eu vi isso em 2010, na edição 36 da revista Mundo PM, e isso eu trouxe para a minha vida desde então e melhorou muito o meu sucesso com esse pensamento, onde ele diz lá, né, no artigo da revista Mundo PM, que riscos é a mãe de todas as gerências. Então, ele tem lá a ideia do Guia PMBOK, né, e as áreas de conhecimento, onde risco é a mãe de todas as gerências, porque se não existisse risco de ameaças ou oportunidades no escopo, a gente não precisaria gerenciar escopo, né? Se custos não tivesse risco, né, de ameaças e oportunidades, a gente não precisaria gerenciar custos. Então, em resumo, é uma ideia dessa, e com isso é a ideia desse framework, ter riscos como ponto central para as outras práticas, porque um plano de ação que a gente faz na gestão de riscos, ele pode influenciar o escopo, ele pode alterar custo, ele pode alterar qualidade. Então, seja uma ação proativa ou não, vai influenciar ou pode influenciar positivamente ou negativamente as outras áreas. Então, por isso que a vibe do framework é essa. Riscos
é o grande centro das atenções, porque vai influenciar as outras áreas, e é claro, as outras áreas influenciam, né, a visão de riscos. E aqui, gente, aqui é o framework, tá? Então por trás é a vibe imagina que é a vibe do Scrum mesmo, porque a ideia, o lance aqui não é o como fazer, é o mindset por trás disso. O mindset por trás é o que é o diferencial. Então, nesse mindset, imagina, o mundo de execução está acontecendo, você pode ter um projeto ágil, um projeto preditivo, não tem problema, e essa vibe de risco, ele atua o quê? Com backlog, com ações apenas de risco. Aqui não rola execução de projeto produto, é só riscos. Então, isso aqui acontece, esse framework ele roda em paralelo, a ideia é ele rodar em paralelo com o que já está acontecendo ao produto ou projeto, tá? Então, o framework, ele trabalha por iterações, onde nessas iterações tem essas etapas: descubra, pense, atue e melhore. E nessas etapas a gente junta o quê? A gente roda as práticas de riscos. E por isso que é importante o mindset, porque o mindset é o quê? Se a gente está pensando em riscos, né, eu vou dar exemplo muito forte da RMP, né, que aqui eu gosto bastante, mas não precisa ser só o PMI RMP, as práticas da certificação PMI RMP. Pode ser outras práticas, pode ser práticas lá da Excel, tá, esse tipo de coisa, mas como a minha especialidade é o RMP, então eu vou citar mais o RMP, onde a gente tem, para gestão de risco, como é que a gente sabe que a gente está indo bem na gestão de risco? É conforme o grau de risco do projeto, né? Tem lá numa prática lá que a gente calcula o risk score, né? O score de risco do projeto. Então, imagina que uma iteração, uma meta é diminuir o risk score de 70 para 50. Então, se a gente está diminuindo o score de risco, a gente está atuando positivamente no projeto. Então, essa é a vibe de trabalhar de forma iterativa, né? Um dos motivos. Então a gente tem que, na parte descubra, a parte descubra é o quê? Seria o planejamento dessa interação de riscos, e onde a gente faz uma identificação de risco inicial ou identificação de risco complementar. A gente atua nessa parte de descubra no começo do framework. E aí, tendo os riscos identificados, né? E é claro, aqui a gente configura outras coisas que não vou entrar em detalhes, até a meta a gente configura também no Descubra, a gente configura qual é a meta da iteração de riscos. Então a gente pode ter uma meta de diminuir score de X para Y, a gente pode ter uma meta de só identificar risco, a gente pode ter uma meta de aumentar a probabilidade, aumentar a eficiência dos riscos de ameaça, implementar ferramentas para gestão de risco. Então essa meta é tudo definido aqui no Descubra. O Pense, essa Pense é justamente a gente, então imagina que no Descubra a gente rodar os processos de planejamento e identificação de riscos, onde o Pense a gente roda os processos de análise qualitativa e quantitativa, né, no início, e aí depois começou efetivamente a execução da iteração de risco, a gente vem para o Atue. O Atue é onde as coisas acontecem. O que ia acontecer? É basicamente o monitoramento e controle dos riscos e as ações estratégicas, alternativas, plano de resposta de riscos, atualizar a resposta de risco. Então, tudo isso acontece no Atue, que é o quê? Que é a execução da iteração de riscos. E é claro, conforme novos riscos forem identificados ou conforme um processo de revisão de riscos, a gente roda de novo lá novos riscos, roda novas análises, né, que é o Descubra o Pense, a gente pode rodar parte deles durante esse processo de Atue. E lá no final da iteração, né, a gente roda o processo de melhora, que é basicamente a retrospectiva mesmo, mas com viés apenas de riscos. Como que a gente evolui melhor, o que aconteceu de bom, de ruim na nossa gestão de riscos. Então a gente olha tudo para trás e faz esse aprendizado aí. Então essa é a ideia do framework, né, bem por cima, e por trás dele tem o quê? Princípios, né, que eu foco em pessoas, sempre focar em risco, adaptar conforme pragmatismo e se comprometer com a gestão de riscos. E a gente tem esses papéis, né, membro do time de risco ágil, dono do risco, dono da ação do risco, e ter o coach de riscos ali. O cara que vai ajudar a disseminar a agilidade e a gestão de risco dentro do contexto. E os principais eventos é o plano da interação de riscos, a conversa sobre risco, que seria equivalente a uma reunião diária, mas não precisa ser diária, a conversa sobre risco ela pode ser de tempo em tempo, mas é para falar só sobre riscos. E as retrospectivas dos riscos que acontece aqui no Melhore, né, sobre tudo que a gente fez. E os principais artefatos é o quadro de riscos, o gráfico de riscos e backlog de riscos. Então tudo isso
acompanhe o framework, tá? De forma bem superficial, gente, tá? Bem superficial. Aqui a ideia não é entrar em detalhes, mas bem por cima, só para mostrar esse mindset, que é o quê? Em cima de um backlog de riscos, a gente planeja, executa, analisa e colhe o resultado ao final, faz uma lição aprendida da nossa gestão de risco, para ao final a gente fazer um Kaizen, uma melhoria contínua da própria gestão de risco, e tudo isso acontece em paralelo à execução do projeto ou produto que está rolando. Tá? Dando uma sequência rapidinho, então, o grande propósito, né, desse framework que age para gerenciamento de risco é o pensamento sistêmico, né, então é pensar de forma sistêmica, não só numa parte, para gerenciar o risco conforme a agilidade e centrado no ser humano. O que é essa ideia de centrado no ser humano? É através da colaboração das pessoas, gente, porque a gestão de risco é feita para as pessoas, para os projetos, né, para os produtos. E o intelecto do ser humano, a execução do ser humano é o que vai dar a percepção de valor dessa gestão de riscos. Então o FAR ele atua muito forte nesse ponto. E aí, como que o FAR está concebido? É justamente a base e fundamentos é na filosofia Lean, filosofia ágil, no Scrum, outras bases. Então assim, apesar do que eu mostrei para vocês aqui, tá numa vibe, vamos dizer assim, de Scrum, de Time Box, dá para fazer uma vibe de fluxo também. Ele é totalmente adaptável para trabalhar com uma vibe de fluxo, uma vibe Kanban, né, para fazer essa gestão de riscos. O lance é ter um mindset adequado. E padrões e práticas de gestão de risco. Então, a gente pode pegar tudo que a gente tem do PMI RMP e plugar nele aqui. Eu não sei PMI RMP, eu sei outro. A gente pluga outra prática aqui. Eu quero a ISO 31000. A gente traz a ISO 31000 para cá. Então, essa é a flexibilidade do framework. Qualquer prática de gestão de risco a gente consegue plugar no framework nas suas etapas. E aí a gente tem o time ágil de risco, que vai executar a gestão de risco, e o contexto, tanto faz, o contexto é adaptativo ou preditivo, a gente consegue atuar com o framework ali em todos os níveis, seja nível portfólio, programa, projeto, né, estratégico, operacional, a gente consegue trabalhar, plugar o framework de qualquer maneira. O importante é o backlog. Se a gente está, então, seria equivalente, se a gente está trabalhando com no nível portfólio, o backlog dele vai ser um backlog de assuntos relacionados a portfólio, né, a gestão de portfólio. Se a gente está no nível operacional projeto, o backlog vai ser relacionado a um backlog de ações de projeto, né, de mais operacional. Então é basicamente o backlog que vai direcionar isso. E o resultado dele é sempre focar aí, né, valor, negócio, as pessoas. Então, como que tudo isso é executado? Como que a gente executa, né? Se a gente está executando as práticas da RMP ali, né? O pessoal fala, principalmente o pessoal, né, xiita, agilista, vai falar, pô, mas isso aí não é ágil, PMI não é ágil, esses blá 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 que a gente ouve por aí. Gente, a prática está lá, né? O RMP, o Gipinbox está lá como prática, melhor prática, e né, sugestão de boa prática, e a ideia é trazer isso que é praticar aquilo na vibe ágil. Então como é que a gente pode praticar isso na vibe ágil? A gente pode fazer uma identificação de risco, como diz a boa prática, né, que uma boa prática é a gente fazer a identificação de risco, mas pode vir um canvas de forma coletiva e colaborativa na vibe ágil, todo mundo vem e participa. Então isso aqui é uma prática, aqui tem um objetivo, aqui, né, o time está nesse barco, e o que pode acontecer, né, de oportunidade, né, que seria essa representação do vento aqui no post-it amarelo, quais são as oportunidades para fazer ele acelerar, chegar mais perto na ilha, né, chegar mais rápido da ilha, ou quais são as ameaças, né, o que pode ser que vai ser uma âncora para segurar o barco, o que pode ser uma pedra, um risco que pode ser uma pedra que o barco pode bater e afundar. Então essas analogias que a gente usa no mundo ágil, a gente pode trazer para cá. Né, isso aí que é equivalente na agilidade, uma prática que a gente chama lá de speedboat, né, que é para isso. Então, essa é a ideia, né? Então a gente consegue de uma maneira ágil aplicar a prática de gestão de riscos com o mindset ágil, que é através da colaboração, né, da coletividade, né, de todo mundo junto, atuando com propósito, esse tipo de coisa. E outras práticas. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma pista de corrida, né, a gente tem uma sujeira aqui, a gente tem óleo, e aqui tem um carrinho, e o que pode ter de risco, né? Se o carrinho passar no óleo, se passar na sujeira, quais são as oportunidades que vai acelerar o carro chegar mais rápido. Então, assim, são várias vibes que a gente usa que a gente usa colaborativas na vibe ágil, que nos ajuda, né, a aplicar isso dentro
da gestão de riscos. Então, tudo isso aqui, essa identificação, lembrando, ela vai estar nessa parte descubra do framework aqui, nessa etapa descubra. E também na vibe ágil, né, a gente pode colocar aqui, né, aqui é uma matriz de impacto e probabilidade, né, do lado esquerdo aqui, uma matriz de impacto e probabilidade, então a gente pode ali coletivamente fazer isso e fazer toda a análise de qualificação, quantificação para ter um backlog de riscos. Então, aqui, né, não vou entrar em detalhes, mas são tipo um canvas feito à mão mesmo, mas assim, que a gente passa desde uma análise qualitativa até uma análise quantitativa e saindo ao final aqui embaixo com os riscos priorizados. Tudo isso usando, né, a vibe ágil do todo mundo atuando junto de forma, né, coletiva e colaborativa. Então, essa parte de análise pode estar acontecendo aqui dentro do Pense, né, um exemplo. É a mesma coisa aqui. Então, aqui, exemplo, a gente tem aqui uma matriz de probabilidade de impacto, né, para as ameaças e uma matriz de probabilidade de impacto para as oportunidades, né, uma maneira que dá para fazer também. Tudo isso acontecendo dentro da etapa Pense. E o Risk Board, esse cara aqui é onde é uma prática que ajuda a gente a fazer a gestão efetiva, o plano de resposta. Então, a gente tem as ações, nesse board a gente pode ter as ações, né, as ações estratégicas, o plano de contingência e os planos alternativos. Então, aqui é onde os riscos vão acontecer, e é onde a gente está aqui no ATUI. Então, o ATUI, que é a gestão de risco acontecendo. Para ficar mais claro esse exemplo, né, sugiro de leitura esse artigo que eu escrevi, né, depois eu deixo ali nos comentários esse link. A Objective é a empresa que eu atuo atualmente, né, em São Paulo. Então, aqui ele explica como configurar um quadro de risco. Então, esse quadro de risco, gente, uma dica faça ele de imediato. Você já consegue aplicar ele de imediato. Amanhã no seu projeto você já consegue fazer isso. Vamos ver um exemplo dele aqui. Então, imagina o seguinte, que a gente tem os riscos identificados, né, cada linha aqui ó, é um risco. E, então, o A é de ameaça, o O de oportunidade. E aí, a gente tem que a estratégia, gatilho, plano de contingência, plano alternativo, dono do risco, né, se está encerrado ou não. Isso aqui não é um Kanban, tá? É só um quadro mesmo, mas para a gente fazer a gestão e colocar aí a prática de risco. Como é que tá a vibe aqui? Então, a gente tem um risco, então esse risco a gente tem um gatilho. O que vai ser o gatilho? Diz se o risco aconteceu ou está prestes a acontecer. Né? É um evento que vai dizer isso. Então, na verdade, a gente fica monitorando esse gatilho, porque é o gatilho que vai dizer se esse risco aconteceu ou está prestes a acontecer. Enquanto esse gatilho não acontece, a gente está o quê? Tomando ações estratégicas, que é o quê? São ações para tentar mitigar a probabilidade, impacto, ou até eliminar o risco. Aí são as ações de transferência, tal, tudo isso a gente pode fazer nessas ações estratégicas. Então, a ideia seria o seguinte, imagina a gente ter aqui, ó, ficou ruim de ler aqui, não ficou muito nítido, mas tá aqui, ó, plano em ação e pronto. Então, ou seja, é um to-do do Indone. Então, ou seja, para esse risco, enquanto ele não acontece, né, que eu estou olhando o gatilho, enquanto ele não acontece, quais são os to-dos que a gente pode fazer para mitigar, eliminar, né, probabilidade de impacto? O que a gente pode fazer? E aí, a gente executa esse cara. E aí, o verdinho, imagina que é uma simbologia de que essa ação que foi com sucesso, o vermelhinho essa ação não deu sucesso. Né? A gente planejou uma ação, mas não deu certo. Então, aqui é o nosso to-do do Indone para as ações estratégicas enquanto o risco não acontece. Se você eliminou o risco, que nem nesse caso aqui, né, a gente tomou uma ação e beleza, já eliminou o risco morreu, né, foi com sucesso, morreu no caso a oportunidade aconteceu. Né, agora, se o risco aconteceu, ou seja, disparou o gatilho, aí é um to-do do Indone do plano de contingência. Então, ou seja, se o risco acontecer, o que eu faço? Então tá aqui o plano dele. E se esse plano de contingência não deu certo, qual é o meu alternativo? Aí a gente tem um plano alternativo, um to-do do Indone também. E aí o dono desse risco, ou seja, para cada cenário, né, quem que é o responsável em ficar monitorando esse risco e ficar monitorando ficar monitorando o gatilho, né, e chamar o dono da ação do risco. E daí cada ação pode ter outros donos. E aí o risco é encerrado, né, conforme vai acontecendo, mas essa é a ideia muito simples de ter um quadro visível numa vibe áudio, deixar as informações transparentes, né, compartilhando a situação do projeto, do produto,
E como é que estão acontecendo o todo. E principalmente uma visão de priorização. O que está em cima está mais prioritário, o que é embaixo menos prioritário, então a gente consegue trabalhar nesse sentido, tá? Então fica a dica de implementar, de imediato esse Risk Board, porque vai ajudar, né, no seu dia a dia, mesmo que você não esteja usando o framework, você consegue já fazer isso no seu projeto, seja ágil ou tradicional, isso aí já dá para acontecer de cara. Isso, gente, pode ser da maneira mais simples possível. Pode ser basicão assim, ó, escrito à mão mesmo lá, né? Todas as ações ali, ou pode ser mais bonitinho, que nem tá aqui, ou pode ser digital, que nem eu mostrei ali. Tá? Então, o importante é fazer, gente, que isso vai ajudar a dar resultados. E o melhor, né, é a gente fazer aí o nosso PDCA, a nossa melhoria contínua, que acontece aqui ao final da iteração de risco, é a gente olhar para trás e ver tudo que aconteceu de bom no risco. Tá, a gente falou do framework, né? Tem ali alguns exemplos ali de como pode fazer, né, uma identificação, como pode fazer uma análise, como faz a gestão de risco ali através do quadro de riscos. Tá, mas para que tudo isso? É o que está aqui para frente, né? Os resultados. Aqui é onde eu quero ajudar a ligar a eficiência com a eficácia, né? Ou seja, como que isso vai dar retorno para a gestão de risco e para a agilidade para a gente conseguir ser efetivamente eficiente e eficaz. Então, a gente fazendo algumas gestões, né, a gente consegue ter, imagina, então assim, sempre esse eixo X, tá, dos gráficos que eu vou apresentar para frente, são as iterações de risco, iterações do framework de risco, tá? Então, imagina assim, então a gente pode ter aqui um gráfico de evolução de risco, né? Então, exemplo, na iteração 1, esse risco, não existia esse risco, ele começou a existir a partir da iteração 4. Então, esse risco amarelo, a partir da iteração 4, ele começou a existir. Esse risco laranja, ele tinha aqui, um score de 65, né, vamos pensar assim, ele se manteve até a iteração 3. Na iteração 4, esse risco aconteceu. Ele chegou a 100% de score. Então, ou seja, ele aconteceu, ele virou um fato. Né? Então, ou seja, que mostra, esse azulzinho tinha ali próximo de 20, um risco score de 18, e na iteração 4 a gente eliminou esse risco. Então, essa é a ideia, né? A gente fazer um acompanhamento sobre como os riscos estão se progredindo, se está aumentando ou diminuindo. Né, e a gente pode ter isso numa visão geral do projeto. Então, numa visão geral do projeto, como é que está o risk score do projeto? A gente pode ver que o risco está aumentando. O risco na interação 4 tinha aqui por volta de 40 e 45, né, e agora na interação 5 ele tem lá uns 65. E isso que a gente pode medir, onde a tolerância de risco para a organização é equivalente aqui a 58. Então, imagina assim, esse projeto virou agora um projeto de alto risco, vale a pena ainda continuar esse projeto? Então a gente pode começar a ter decisões go no go desse tipo. Então, onde a gente vai fazer esse mapeamento por iteração através de toda a análise que a gente faz lá no framework, lá, né, no Descubra e no Pense, principalmente. A gente faz toda essa análise e durante o Atue a gente vai atualizando essas informações. Outra maneira de tentar atuar, né, nessa questão de eficiência e eficácia em termos de processo, eficácia em termos de resultado, tá, gente? Só para deixar claro, eficiência é sempre processo, eficácia é em cima do resultado. No caso aqui, o resultado para melhorar a gestão de risco, o resultado que a gestão de risco faz para o projeto, a eficácia, o resultado que a gente traz para a agilidade. Uma ideia de saving, ou seja, por interação, o quanto que a gente trabalhou com risco, o quanto que isso salvou, por exemplo, em dias ou semanas. Então, assim, na interação 2, a gente teve 10 dias de quando a gente deixou, né, a gente eliminou um risco, e esse risco que dava impacto de 10 dias, isso virou um saving para o projeto. Na interação 4, um risco que ia atrasar 5 dias, a gente eliminou esse risco e isso virou 5 dias de save, né? A gente pode considerar isso como save. Se a gente conseguiu eliminar ou mitigar um risco, esse benefício, eu chamo ele de saving, isso vira um save para o projeto, tá? Então a gente contabiliza isso como save, tanto em tempo quanto em custo. Então, ou seja, se a gente eliminou um risco e ele poderia ter um impacto de 20 mil, então a gente fez um save de 20 mil. Se poderia ter um impacto negativo de 50 mil, a gente fez um save de 50 mil. Então isso é legal, registrar isso já mostra para vocês o porquê.
E o quanto que a gente está gastando com risco. Então a gente pode ter aqui, por iteração, né, cada coluna aqui é uma interação 1, 2, 3, 4. Por interação, quantas horas a gente gastou com gestão de risco, né, e quanto que isso significa em dinheiro, né, quanto que isso significa monetariamente. Então isso é importante a gente também fazer por interação, deixar mapeado lá dentro do framework, para a gente usar isso depois. Uma questão de eficiência. Lá no quadro de risco, a gente faz lá ações, né? O to-do do Indone, a gente faz as ações. Quais são as ações para mitigar, quais são as ações de contingência, as ações alternativas. Então, quão eficiente está nosso plano? Poxa, ou seja, a gente planeja e executa o plano, ou a gente planeja, quando vai executar, tem que adaptar o plano, né? Então, ou seja, a gente pode fazer isso por sprint também, por interação. Então, na interação 1, nossa eficiência foi 100%, na interação 2 foi equivalente a 70%, ou seja, 30% a gente teve que mudar o plano, não aconteceu conforme o plano, então lições aprendidas e atuar naquilo, e assim por diante. E risco das ações, a gente tem lá 10 ações numa sprint, então aqui essas 10 ações foram com sucesso, beleza, 100% das ações foram com sucesso. No sprint, na interação 2 de risco, a gente planejou, né, planejou lá 10 ações, poxa, só 69% foram com sucesso, ou seja, que a execução deu ok. Então, tudo isso a gente atua com efetividade por interação para chegar nisso, gente. Esse aqui é o principal slide, né, que eu quero compartilhar com vocês, que a gente consegue calcular um percentual de score do projeto para saber, né, se o projeto, se ele está de alto risco no vermelho ou se ele está um risco mais moderado aqui no verdinho. Então a gente consegue fazer isso, e principalmente essa visão aqui embaixo. Como é que a gente consegue provar que a gestão de risco está sendo, né, eficiente e efetiva, né, se ela está dando valor para a gente no nosso contexto, gente? Por exemplo, fazendo esse mapeamento. Então, todas as nossas ações de riscos para tentar mitigar, eliminar, tem um custo, certo? A gente vai ter lá tarefas, essas tarefas vão gerar custo. Então, exemplo, num determinado período, numa interação, né, vamos pensar assim, uma interação de 15 dias, de um mês, essa interação de risco, a gente teve 20 mil, né, em ações para tentar mitigar ou eliminar o risco. A gente teve 10 mil em ações em relação à contingência. A gente teve 30 mil de planos alternativos. Ou seja, a gente teve um total de 60 mil investido, né, para atuar com a gestão de risco, dentro de uma interação de 15 dias, né, um exemplo. E aí que vem a grande beleza da gestão de risco. Gente, é isso. Lembra lá atrás o saving? Né? Então, ou seja, se eu eliminei o risco, se eu conseguir mitigar o risco, tudo isso vira save e a gente consegue mensurar aqui, ó. Então, exemplo, se nessa interação de risco a gente teve 200 mil de saving, é só fazer um menos o outro, gente. Então, assim, então o nosso valor foi de 140 mil. Então, ou seja, a gente teve a gente investiu 60 mil, mas teve um save de 200 mil, equivalente a 200 mil. Então, a gente teve uma economia, ou uma não perda, né, seja lá o nome que for, de 70%, né, do resultado obtido com o nosso esforço, né, seja em termos de ações, de contingências e de alternativos. Então, essa aqui, gente, é a grande beleza da gestão de risco, e é isso que o framework se propõe. O framework se propõe a ajudar a gente, com um mindset adequado, a dar esse resultado aqui. E com isso, né, indo já para os finalmente, fica a dica, né, que a gestão de risco, a receita do sucesso é a colaboração com as pessoas na vibe ágil, praticando gestão de risco, né, o como fazer, pode ser através do framework, pode ser através do quadro de riscos ou outras práticas, e eu compartilho sempre essa frase aqui, né, que eu gosto de falar: você é livre para gerenciar ou não os riscos e colherá as consequências da sua escolha. Então, ou seja, se não fizer a gestão de riscos, você vai ter a sua consequência. Se você fizer, você vai aumentar a probabilidade de sucesso. Né? E esse download diagrama, depois eu deixo lá o link também, dá para fazer o download do diagrama nesse link aqui. E conclusão, gente. Então, a ideia é justamente essa, onde essas etapas do framework a gente consegue colocar as práticas de gestão de riscos nessas etapas,
rodando com mindset ágil, com um backlog de risco, com um time de risco dedicado exclusivo para isso, atuando nos riscos do contexto, né, que pode ser projeto, produto, etc., e com base em todos esses princípios, papéis, eventos, artefatos, para chegar naquele resultado final, para chegar, né, em um saving que mostre para a empresa que vale a pena a gestão de risco, porque o saving é muito maior do que o esforço que a gente está colocando ali. E é isso, gente, por enquanto aqui, tá? Então, finalizo por aqui. O conteúdo é bastante coisa, tem bastante itens para falar, né? Estou escrevendo um livro sobre o assunto, né? Espero publicar ainda esse ano aí, né? Ou deixar ele pronto esse ano. E por enquanto é isso. Tá? Vou voltar ali para ver se tem questões, perguntas. A gente troca a figurinha em relação a isso aí. Alguma aqui? O Bruno lá, pegando de trás, né, de baixo. O Bruno Araújo colocou aqui, né? Qual o porte médio do projeto? Bom, porte é bem relativo, né? Mas porque assim, vamos falar assim, financeiramente, né? Tem projetos de 2, 5 milhões assim, né? Normalmente. Já numa vibe ágil, numa vibe de startup, ainda não apliquei 100% assim, um projeto grande, desafiador que eu já tive no passado, era projeto SAP, projeto GIS, esse tipo de projeto eu ainda não tive oportunidade, e é isso que eu compartilho com vocês, gente. O que vocês tiverem de ambiente que a gente possa, né, fazer isso, eu fico à disposição para fazer uma consultoria gratuita, que é justamente para a gente aprender com a aplicação desse método aí. Então, assim, os projetos são muito mais, né, de TI e voltado a muito startup ultimamente. Startup e segmento bancário. É uma pergunta da Luciana. Qual é a responsabilidade que o dono do risco tem do framework? Rodar, atualizar as informações? Essa pergunta é muito interessante. Isso aí não é uma coisa minha que eu estou inventando, tá, pessoal? A gente tem essa visão de Risk Owner, né, na própria certificação PMI RMP, tá? Então, só estou aproveitando isso, né, e agregando ali ao framework. Mas, assim, o dono do risco, ele é o responsável, né, esse Risk Owner, ele é o responsável pelo risco. Então, por exemplo, ele é o principal responsável, né, em monitorar o gatilho, né, e fazer um reporte desse risco para os stakeholders, esse tipo de coisa. Ele não necessariamente é o executor das ações. Então, exemplo, pegar um exemplo prático, tá? Um exemplo prático no mundo ágil que eu atuo. Então, imagina assim, se é um risco que impacta o negócio, então o PO, o Product Owner, ele fica sendo o responsável desse risco, ele fica sendo o dono do risco. Mas, se para tentar mitigar esse risco de negócio ele precisa de uma ação do time técnico, então as ações lá de tentar mitigar, eliminar, as ações são direcionadas para o time técnico, então o time técnico fica responsável pelas ações e ele fica monitorando isso. Então, assim, o time técnico responde pelas ações, mas o Risk Owner, ele responde pelo risco em si, né? E ao contrário, se é um risco técnico, então uma pessoa ou um time técnico é responsável pelo risco, e às vezes, para eliminar esse risco técnico, o PO precisa tomar ação. Então o PO que vai tomar uma ação, né, de mitigação ou uma ação de eliminação do risco, onde o time técnico ou uma pessoa técnica é o dono do risco. Então depende do contexto. Então o dono geralmente é o cara que está mais preocupado, ou o cara que é o accountable pelo impacto desse risco. Né? Geralmente é assim que tem acontecido. A Monique também está fazendo uma pergunta. Hugo, diria que um bom funcionamento do framework exige um recurso dedicado a rodar os riscos, ou o próprio time de execução conseguiria rodar essa prática? Bom, essa aí é uma ótima pergunta, né, no seguinte sentido. Essa é a vibe do framework, né? Qual é a ideia do time de risco? O time de risco, imagina que tem um projeto que tem lá, sei lá, né, 15 pessoas no projeto, né? Ou mais, ou centenas de pessoas, tanto faz.
não todo mundo precisa participar desse time de risco, mas assim, a gente pode ter representantes de negócio, representantes técnicos, representantes de processo, ou seja, a gente pode ter representantes de cada prática ou área nesse time de risco, para ele ser o representante mesmo. E aí, esse time de risco, de forma coletiva, colaborativa, eles vão trabalhar junto, em riscos de negócio, em riscos técnicos, em riscos estratégicos, riscos de imagem, seja lá o que for. Essa ideia é ter um backlog de risco do contexto, e não só de uma prática ou de outra. Então, lá dentro a gente vai ter todos os riscos para esse time atuar. Claro, esse time de risco são os facilitadores, mas se precisar a gente vai e atua fora também com os stakeholders conforme precisa. Mas essa é a ideia. Então, aquela ideia que a gente tem na agilidade de ter time multifuncional, é essa vibe mesmo. Então, tendo pessoas de várias áreas dentro do time de risco, é essa ideia de ser um time multifuncional em riscos. Uma coisa que eu gosto de falar bastante, gente, assim, sobre, eu falei sobre o backlog de risco. Imagina assim, no projeto A a gente tem o backlog do produto, e a gente tem aí o backlog de risco. São duas coisas separadas, onde qual é a ideia? Onde o backlog de risco, a gente vai atuar com a gestão de risco conforme o backlog de risco, e aí sim, uma ação de risco pode influenciar o backlog do produto ou o backlog do projeto. Seja com uma ação de eliminação, de mitigação, de alterar a qualidade, ou de alterar escopo. Então essa é a vibe. Sempre o backlog do produto, a execução dele pode influenciar o backlog do projeto. Essa é a visão. Mais perguntas, pessoal? Deixei os 2 links que eu passei ali, tá? Olhando na pergunta da Ana Cláudia, se o PO ficaria exposto para os 2 backlogs. Não. Então, assim, o PO ele fica com o backlog dele, de produto ali, e o backlog de risco é do time de risco. Então, deixa eu tentar dar um exemplo fácil aqui. Se a gente tem um projeto que tem PO, Scrum Master e time de desenvolvimento e mais o cliente, ou áreas do cliente, então o time de risco, ou seja, o time para atuar só com o risco desse contexto, do projeto, do produto, ele pode ter o PO nesse time de risco, pode ter o Scrum Master nesse time de risco, pode ter um ou mais desenvolvedores representando o time nesse time de risco, e pode ter stakeholders de fora nesse time de risco. Então, nessa ideia do framework, o backlog é de todo mundo. Então o time precisa atuar de uma maneira auto-organizada, para rodar o framework. Então, ali, onde cada um vai ser pode ser dono de riscos específicos. Então, risco de negócio vai ser o PO, risco técnico vai ser o representante do time técnico, risco externo à empresa vai ser esse stakeholder que foi convidado para participar do time de risco e assim por diante. Tá, essa é a ideia. Então o PO ele vai ser um participante, mas o backlog de risco é de todos, é do time ágil. Só agradecer todo mundo, agradeço muito a vocês aí do capítulo de Minas Gerais pela oportunidade de poder estar, é uma honra para mim estar aqui. E, gente, estou à disposição, se quiser trocar figurinha, quiser implementar isso, tamo junto, vamos embora, tá bom? Obrigado, gente. Encerramos aqui o nosso webinar de hoje. Agradecemos ao palestrante pela boa palestra, um tema bastante envolvente e interessante, e também a todos os participantes que acompanharam o nosso webinar, convidando para participar nos nossos próximos eventos. Boa noite a todos.